Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, meti a gambiarra show aqui no PC para poder vocês terem essa visão de frente do meu rosto lindo, do meu cabelo mega estilo mentira. E vamos hoje continuar resolvendo as questões da SEDUC 2015 do Rio de Janeiro. Agora a questão número 37 para vocês, uma questão que fala sobre Japão, as transformações na sociedade japonesa. E sem mais delongas, rapaziada, eu vou começar a ler aqui a questão para a gente poder sentar o dedo e resolvê-la de uma vez por todas. Estou meio lerdinho hoje que eu estou me adaptando com a distância e com a gambiarra que eu fiz. Vamos lá, galera, questão número 37. O Japão, depois de um período que chegou a ambicionar um fechamento completo ao Ocidente, inicia com Mutsuhito a passagem do mundo nipônico ao mundo contemporâneo. Um movimento que busca inicialmente superar as antigas estruturas funcionárias japonesas para que o país possa, sem abrir mão de suas tradições, possa consolidar o poder interno em busca da institucionalização de mudanças que possibilitem que o país se lance futuramente como potência mundial expansionista. Tal busca de modernização sem a perda das tradições ficou conhecida como... Pô, fui dar de malandro, improvisar aqui no texto, errei feião, ficou feio, mas deu para entender. Aqui do lado tá escrito bonitinho. Opção A, Era Meiji ou Revolução Meiji. Opção B, Revolução Cultural. Opção C, Primavera Japonesa ou Revolução das Flores. Opção D, o New Deal. E opção E, Aliança Sino-Japonesa. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom no meu computador, porque eu sou um velho cego. E primeiro a gente precisa entender o que a questão está pedindo. A questão está falando que o Japão passou por uma fase de mudança, que ele abandonou as antigas tradições para viver uma nova fase, uma ocidentalização. E isso passaria a dar possibilidade que o país, como diz aqui, se lance futuramente como uma potência mundial expansionista. Essa busca de modernização ficou conhecida por um lance que aconteceu. E dentre essas 5 opções, o que rolou para rolar essa transformação no Japão? Vamos analisar agora, opção por opção, para poder tentar encontrar a resposta. Opção A Era Meiji ou Revolução Meiji. Essa revolução foi um período crucial na história do Japão. Ela ocorreu de 1868 a 1912. Foi um movimento de transformação e modernização muito importante, marcado pelo final do governo, a gente pode colocar entre aspas, o governo feudal, que foi a época do shogunato. Tinham diferenças, mas a gente fala feudal porque tinha algumas características que se aproximavam bastante e ajuda na compreensão do modo geral. Para a transição de um estado mais centralizado e industrializado, o Japão passou por uma série de reformas e de mudanças bem radicais na sua estrutura. Na parte política, ele estabeleceu um sistema parlamentar que o imperador ele foi transformado numa figura basicamente simbólica, enquanto os poderes reais, os poderes de verdade, foram exercidos por políticos e por burocratas. Na parte econômica, foram construídas fábricas, infraestruturas mais modernas,
É tudo visando um estabelecimento de um sistema mais moderno, mais ocidentalizado. Também teve implantação de sistema bancário e incentivo ao comércio exterior. O Japão abriu as portas e comercializar com o exterior, com o Ocidente. Na parte social, os samurais, que antes eles tinham um prestígio enorme, eles perderam essa posição privilegiada e a educação ela acabou se tornando mais acessível, porque antes era uma parada muito restrita. Culturalmente, a Era Meiji foi um período de ocidentalização mesmo. O governo ele incentivou a adoção de elementos da cultura ocidental, como ciência, tecnologia, moda e até mesmo a arquitetura, que também passou por transformações fortes, bastante ocidentalizadas no Japão. Ao mesmo tempo, cara, que o Japão procurou preservar e valorizar a sua própria cultura, eles trouxeram esses elementos ocidentais para poder fazer uma espécie de mescla, né? Foi o que eu falei, rolou uma grande ocidentalização no Japão na Era Meiji. E o objetivo, qual era o grande objetivo? Se modernizar e se fortalecer como uma potência mundial. Então, a opção A, não vou marcar como errada não, porque ela é um forte candidato a ser a opção correta. Opção B, Revolução Cultural. A Revolução Cultural no Japão foi um período de mudança social, política e cultural também. Eles ocorreram, na verdade, eles não, né? A Revolução Cultural ocorreu no país durante as décadas de 1960 e 1970. Ela foi impulsionada por vários fatores, incluindo, insatisfação com a ordem social e política da época, crescente influência da juventude, a juventude estava crescendo, a mentalidade da juventude mudando cara, desejo de reformar as instituições tradicionais, cara. O Japão ainda estava bastante ligado a essas questões tradicionais e a mentalidade da galera estava mudando. Era questionada a autoridade e valores de gerações mais velhas, a galera mais velha, mais carrancuda, mais tradicional. Eles também criticavam bastante a elite política, instituições conservadoras e as políticas externas do Japão. Essa revolução ela também foi caracterizada por expressões culturais, incluindo movimentos artísticos, teatro, literatura, música popular, que transmitiam muitas mensagens políticas e sociais, tudo visando essas reformas. O movimento acabou trazendo à tona questões importantes sobre identidade, desigualdade e a relação entre o Japão e o mundo. Apesar de ter sido uma revolução que também mudou o Japão, eu não consideraria ela uma opção correta devido a essa revolução cultural não ter feito com que o Japão tivesse condições de se tornar um país de cunho expansionista. E também 1970, cara, já é mais recente. Então, pode descartar que não é essa aí, não. Opção C, Primavera Japonesa ou Revolução das Flores. Essa Primavera Japonesa ela foi um movimento de protesto e ativismo que ocorreu no Japão no início de 2019. Já esquece. Mas a gente sabe que tá errada. Mas é bom saber o que foi essa parada aí, para a gente poder aprimorar um pouco os nossos conhecimentos sobre a própria Primavera Japonesa ou Revolução das Flores. Vai ficar a questão futuramente com isso aí, vocês já estão ligados do que se trata. Esse período ele foi marcado por uma série de manifestações em grande escala, principalmente liderada também, assim como a Revolução Cultural, por jovens e estudantes. Eles expressavam descontentamento com o governo, de uma forma geral, e demandavam mudanças sociais e políticas também. A revolta começou a ganhar destaque em uma manifestação que teve em Tóquio. Ela reuniu milhares de
pessoas. E ao longo dos meses seguintes, ocorreram várias outras manifestações no país. Essa de Tóquio acabou fomentando a galera e começou a ocorrer várias outras manifestações. Os protestos eles acabaram sendo muito notáveis pela natureza pacífica e pela participação de uma ampla gama de grupos da sociedade japonesa. Então, cara, era uma galera diferente que estava se mobilizando pela mesma causa. Além disso, redes sociais, elas acabaram desempenhando um papel bastante importante na disseminação dessas informações e também na organização dos protestos. Bem legal, mas também não é o que a questão pede, a gente pode cortar. The New Deal, com certeza não foi, mas o que foi o New Deal? Já chegou logo com, não foi, esquece, New Deal não tem nada a ver com o Japão. New Deal, cara, foi um conjunto de programas e de políticas que foi implementado, cara, nos Estados Unidos durante a década de 30, como resposta à Grande Depressão, que foi uma crise econômica que devastou a Bolsa de Valores, acabou com a economia de gente pra caramba, em Nova York em 1929. Então, cara, quarta, esquece, não é. E por último, porém não menos importante, a opção é a Aliança Sino-Japonesa. Foi uma parceria estratégica entre o Japão e a China, buscando fortalecer relações bilaterais entre os dois lados e promover uma cooperação em várias áreas. Também, Gerson do Flamengo, Vapo, constatando que a opção correta para a questão é a opção A era Meiji ou Revolução Meiji, como assim preferirem chamar, né? Foi uma época de transição da forma de governo, da forma de vida, que acabou sendo responsável por uma grande ocidentalização e modernização do Japão, possibilitando com que o país viesse a ter condições de se tornar posteriormente expansionista. Galera, é isso aí. Eu vou só ver como ficou a qualidade do vídeo com essa gambiarra que eu fiz depois. Se eu achar que ficou maneiro, mantém assim. Se não, eu volto pro celular na lateral. Isso aí é indiferente, cara. O que vale é o conhecimento. Tá curtindo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações, porque vai ter mais resolução de questão. Tô resolvendo a cacetada toda, obviamente com a cola do edital e algumas pesquisas, porque eu não sou um gênio. Beleza, rapaziada? Fico aqui, até a próxima. Um abraço para vocês. Fui!